Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast, seu podcast de saúde. Estamos aqui hoje com o Dr. Maurício Assef. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Médico endoscopista formado pela Santa Casa, sócio fundador da clínica EndoStar e atuando hoje no Laboratório Fleury. Seja bem-vindo, doutor. Eu que agradeço o convite. Um prazer estar aqui com vocês. Presença de amigos. Prazer todo nosso. Prazer é meu. Doutor Sidney, mais uma vez. Tudo bem, Moisés? Tudo jóia. Sejam bem-vindos mais uma vez, mais um episódio do Líder Medcast. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sininho, curte, comente para que a gente possa continuar levando a vocês esse trabalho bonito do seu melhor podcast de saúde, onde a gente traz informações só de profissionais bastante gabaritados, informações corretas, coisa que nem sempre é tão fácil achar na internet, né? Estamos aqui hoje com o meu amigo Dr. Maurício. Uma honra que você esteja aqui. Muito obrigado por ter aceitado a vir aqui dispor do seu tempo para trazer essa informação. A gente sempre, os convidados falam que o mais legal é dividir as informações, né? Então, obrigado por ter vindo. Grandes lembranças Muitas. Da nossa época de 5 ou 10 anos atrás. Um pouquinho mais, acho que 12. 12, por aí. Obrigado. Eu que e vamos agradeço. falar aqui hoje sobre, então, o tema principal, balão gástrico. Exato. Que você deve contar pra gente como é que funciona lá na EndoStar ou lá em outros lugares que você trabalhe. Vamos esclarecer as dúvidas. O Moisés vai trazer aqui pra gente. Muito obrigado por ter vindo. Valeu. Eu que agradeço. Grande Maurício. Obrigado. Espero dar as informações todas que vocês necessitam para a audiência de vocês. E vão aprender junto também. Vamos lá. Obrigado, Vamos lá, doutor. Moisés. Balão gástrico, o que é? O que é o balão gástrico? Então, Moisés, o balão gástrico é um dispositivo endoscópico, né, que auxilia, é um método auxiliar na perda de peso, né? Hoje no mundo tem aí uma quantidade muito grande de população muito grande que está acima do peso, né? Então se estima aí de quase 2 bilhões de pessoas no mundo estejam no sobrepeso, né? E isso acaba impactando de alguma forma na saúde em geral, tanto o gasto em saúde populacional, saúde pública, quanto aumento de outras doenças que estão associadas à obesidade, né? E nos últimos anos, todas as áreas que estão correlatas à obesidade buscaram soluções para tentar auxiliar e reduzir esses números. O que a gente mais conhece são as medicações, né, para perda de peso, sim, os endocrinologistas que prescrevem, sim, vem medicação, vai medicação, muda, injeção, comprimido, então, né, se desenvolveu muito e o que mais se sabe, se fala na mídia são essas medicações. Paralelo a isso, de alguns 20 anos para cá, a cirurgia bariátrica também surgiu como um método bastante interessante. E, paralelo à bariátrica ainda, apareceram alguns outros dispositivos para tentar auxiliar na perda de peso, e um deles é o balão intragástrico. Lembrando que aqui a gente fala sempre de coisa que foi estudada, sim, não existe nenhuma panaceia, nenhuma mágica, a gente fala de estudos com porcentagem de eficiência, eficácia, claro, dificuldades de se estabelecer o uso, né? A gente está falando disso, não estamos falando de nenhuma mágica, nada de liguejar, né? Não. O balão intragástrico é um método que ele foi implantado, foi desenvolvido e foi aperfeiçoado a partir de uns 20 anos para cá. Nesse novo, então, né? É novo, é uma metodologia nova e que mesmo desses 20 anos para cá mudou muito. Nos últimos entre 5 e 10 anos teve uma melhoria e desenvolvimento de outras alternativas, tipos de balão, né? Mas sempre a aplicação desse método para a prática clínica tem que estar embasada num trabalho científico que mostra que ele tem uma vantagem em relação a um grupo que não usa. Isso é muito importante. Né? A gente fala também em todos os podcasts isso, sobre a indicação, sobre Perfeito. ser um benefício. Qual é o benefício que ele vai trazer? Paciente, porque né? Nenhum procedimento médico, e aí você inclui o balão também, nenhum procedimento é isento de qualquer risco. Entendeu? Então, por menor que sejam os riscos, e o do balão realmente é um risco muito baixo,
ele existe. E se ele não trouxer um benefício, não faz sentido você incorporar na prática clínica alguma coisa que não vai trazer benefício e que te traga um risco que seja mínimo. Resumindo, nesses 20 anos foi se aperfeiçoando, se estudando as técnicas, os tamanhos que nós vamos falando daqui a pouco, os resultados para chegar no que se tem hoje. E mesmo as indicações, sabe, Sidney? Porque quando uns 5, 10 anos atrás que a gente se formou, né? Uhum. A indicação com mais... 70 e poucos quilos. Daí, por aí, hein? É. E já tava gordinho ainda, né? Sim. Nessa época, quando o balão foi lançado, a maior indicação que se falava dele era uma situação de aquele paciente muito obeso, que chama de super obeso, Sim. que tinha indicação cirúrgica, mas era um cara que tinha muito problema clínico, pressão pré-operatório. Me lembrei. E aí você punha o balão no cara, o cara perdia lá um peso razoável antes de operar. Para quê? Para poder ir para a cirurgia numa condição clínica melhor. Então diminuir o risco da cirurgia. Entendeu? Essa foi a primeira indicação. Tratamento isolado. Não. Essa foi a primeira indicação. Sim, entendeu? E para quem não tem proximidade com o assunto, quando fala balão gástrico, é literalmente um balão inserido no estômago, onde que ele fica? O que acontece? O balão é uma bexiga. E explica o que é endoscópico também então, pro pessoal. Vamos traduzir. Vamos traduzir todo e explicar como é que funciona. É um balão, é uma bexiga de silicone, né? Ela é colocada por endoscopia e retirada também dessa forma. Na colocação, esse balão é um dispositivo que vem junto, agregado a uma sonda, ele vem murcho, obviamente. A endoscopia tem necessidade de anestesia geral? Não, uma sedação. Né? Hoje a gente tem medicações que permitem um procedimento bastante confortável. Então é uma sedação, não é uma anestesia com intubação, nada disso. Okay. É uma sedação. O paciente realiza uma endoscopia da mesma forma como ele realizaria uma endoscopia para um diagnóstico qualquer. Confortável, entendeu? E seguro. É, bastante seguro. As taxas de complicação de uma endoscopia simples são 0, qualquer coisa, né? E mesmo assim, sem complicações muito graves. E são todas simples. Então você coloca... faz uma endoscopia, depois a gente vai falar aqui um pouquinho mais. Aí esse balão vem acoplado a uma sonda, murcho, ele vem, obviamente... Uma mangueirinha. Ele vem murchinho, ele vem conectado a uma mangueirinha. A gente passa essa mangueirinha lá dentro do estômago, fica aqui saindo pela boca. Aí a gente, aqui nessa mangueirinha, vai injetando o líquido que a gente quer. É um líquido, depois eu vou explicar o porquê, mas é um líquido com corante azul. E esse líquido vai entrando no balão, lá dentro, essa ponta já está aqui dentro do estômago, vai distendendo esse balão, aí ele fica cheio. Na hora que você acha que a quantidade que você quer de líquido, você puxa essa sonda, ela se desconecta desse balão e fica o balãozinho dentro do estômago. Cheio de líquido. Cheio de líquido. Tá? O tamanho desse balão? Então, aí... esse balão a gente acaba colocando... Qual o tamanho do estômago, para o pessoal poder entender mais ou menos? Bastante, se localizar. Para entender, o estômago... murchinho, etc. Murcho, ele tem entre 350 e 500 ml. Estômago vazio. Um tamanho vazio, um pouquinho, pouco maior que essa. É isso aqui. O tamanho dessa xícara. Caberia uma xícara dessa. Independente da altura ou peso da pessoa. E o que acontece? Só que a gente tem que lembrar que o estômago é um órgão muscular, né? Como todo músculo, ele distende, né? E essa distensão do estômago é importante porque o fato de distender algumas áreas do estômago também desencadeiam algumas reações metabólicas. Então, por exemplo, não vou entrar nesse meio porque também não é a minha especialidade, mas vocês devem conversar com o pessoal de bariátrica que eles explicam isso muito melhor. Mas a distensão do fundo gástrico, por exemplo, leva à produção de um hormônio da saciedade. Então tem algumas coisas assim que, pela distensibilidade do estômago, acaba ocorrendo. Então, se você segurar aqui embaixo o estômago, a saída, e começar a encher, você vai colocar aí entre 1 litro, 1 litro e 200, mais ou menos. Então, se o estômago fosse uma bexiga 300 ml vazio, e 1 litro e 200 ml, mais ou menos,
cheio de líquido ou de outro tipo de É isso alimento, sólido. Então, tamanho de uma garrafa de refrigerante. É o de que 1 as pessoas falam assim, mas eu como mais do que isso. Eu tomo 2 litros de água numa golada. Tudo bem, mas não é uma bexiga fechada, né? Então, O líquido vai passa passando, reto e né? vai embora, indo. não fica só no estômago. Entendeu? Como o doutor Mário explicou, se fechasse, né, Aí sim. a saída do estômago, aí ele ficaria desse tamanho. E aí o que acontece? Esse balão, a gente precisa graduar ele. E você normalmente gradua isso olhando lá durante o procedimento. Você está fazendo o procedimento, enchendo e olhando, né? Olhando diretamente, com o endoscópio, O né? que é o endoscópio lá colocado, tudo certinho. O endoscópio é uma lente que chega, né? Cheia É de uma mangueirinha uma- também, né? Aham. Com uma câmera lá na ponta Por vídeo. e um vídeo, uma Isso. câmera de vídeo na Pro ponta que pessoal a gente entender. consegue enxergar lá diretamente dentro, lá dentro, né? sem cortar, Luz e sem tudo nada. isso. Não, sem nada. Tem a visão real do que está acontecendo lá dentro. É o mesmo aparelho que se usa para fazer um exame diagnóstico. Você vai, tô com Sim. dor de estômago, o médico pediu uma endoscopia. Você vai fazer esse exame. O mesmo aparelho que faz esse exame é o aparelho que faz esse procedimento. Com a diferença de que nesse procedimento você tem essa mangueirinha com o balão que você vai Porque é para a executar gente lá. pensar na segurança do exame. Quando você faz um exame de imagem, vamos supor uma ultrassom, você está dando uma visão indireta formada na tela. Né? Mas na endoscopia, você está vendo a visão indireta, em cores, né? A visão Sim. direta, desculpa. Em cores, Em todo cores, tempo ao real, vivo, em tudo tempo certinho. real, é bem diferente. Tá. Aí a gente vai insuflando, né? A gente tem um parâmetro lá de que as paredes do balão tem que tocar as paredes do estômago. Em geral, isso daí vai entre 450, 500 ml até 700 ml. O que se fala hoje é que não existe muita diferença em relação à perda de peso, você colocar mais ou menos, entendeu? O que não se deve fazer é colocar menos do que 400 ml, por exemplo. Porque aí você corre o risco de ter um problema, uma das complicações do balão, que é a migração dele. Ele desce, ele Sai do impacta estômago. ali. Ele fica no estômago, mas ele impacta lá Faz na uma saída herniazinha, dele. né? Como se fosse uma... Ele tampa o piloro, que é a saída do estômago. Então ele obstrui ali, aí vira um problema, porque o paciente começa a ter um refluxo Aí, que mas não para aí mais. é uma entendeu? urgência. Aí você tem que tirar. Tem que tirar. Hoje em dia, uma das complicações da nossa época, quando você deve ter ouvido falar de balão ainda, era a migração, né? Ele esvaziar e migrar. Hoje é muito difícil, porque a qualidade do silicone que se utiliza hoje em dia e a qualidade da válvula pelo qual é injetado aquele líquido muito melhorou melhor. muito, entendeu? Entendi. Então hoje, eu realmente não me lembro da última vez que eu vi um balão migrar, esvaziar, murchar e migrar, sem ser por um trauma externo. E alguma romper coisa assim. o balão, também não. Dificílimo. Pode acontecer de um balão acabar vazando. Normalmente, quando vaza da válvula. Entendeu? É por isso que é azul o líquido? Ou É não? exatamente por isso que a gente injeta um pouquinho de azul de metileno. Porque se houver algum vazamento, a gente detecta porque esse azul de metileno é absorvido e é eliminado na urina. Então a gente orienta o paciente, olha, se o senhor urinar verde, Volta aqui. volta porque está vazando. E tudo isso tem um tempo tranquilo de resolução do problema. Sim. Mesmo que ele migre, que ele vaze, Tranquilo. não vai se transformar em nenhum absurdo mesmo- clínico ou cirúrgico. Não é muito. Claro. Eu não vi Em nenhuma medicina, vez. nada é nunca, né? Eu Mas- não vi nenhuma vez algum paciente que murchou o balão e teve que ser operado. A gente sabe de relatos disso. Tira endoscopicamente também. Normalmente, você fica, mesmo porque ele murcho, não é que porque ele murchou que ele já vai passar do estômago. Claro. É um corpo estranho grande, né, lá Sim. dentro do estômago, que é difícil de migrar. Mas acontece, a gente sabe que já ouviu Pode acontecer. relatos, já sabe disso. Ainda assim, né, vai ser possível resolver a situação. Sim, em geral, a situação que poderia exigir uma cirurgia, que é uma cirurgia relativamente tranquila, porque é um cortezinho no intestino delgado para retirada do balão, Sim. se ele murchar e por acaso passar pelo estômago e ir lá para baixo e impactar lá no meio do intestino. Difícil isso. Muito difícil. Muito raro. Muito raro. Entendeu? Tá. Então, se o estômago tem até 1,2 litros mais ou menos de espaço, você coloca o balão até de 400, 700 e o isso. restante é o espaço para comida, para líquido. Que na verdade não é Que exatamente fica essa virtual, quantidade. né? Porque o que acontece? Esse balão, ele não fica lá embaixo no estômago. A gente tem a impressão de que a gente fica de pé, né? O balão vai ficar lá embaixo. Não. Ele fica
na metade para cima do estômago, a gente chama de corpo gástrico, né? Você tem o fundo, o corpo e o antro, que é a saidinha. Ele fica no corpo gástrico aqui na parte de cima. Então o que ele faz? Na hora que você olha assim a entrada do estômago, você passou pelo esôfago, você viu o estômago, você cai de cara num pedacinho, uma câmarazinha de estômago que sobrou e o balão ali tampando. Então, na verdade, o que acontece, a comida entra ali no estômago e ocupa essa câmarazinha. E esse balão vai deixando passar aos poucos. Pelas laterais. Entendeu? Então, ali distende aquela parte superior do estômago, causa saciedade no paciente. Então, o paciente come um só pouquinho. para a gente retornar, o que causa saciedade é a distensão do estômago. Exato. Que gera um hormônio. Isso, que gera... Libera, né? Libera alguns hormônios mesmo, a própria sensação, né? Porque você começa a ter sensação de refluxo. Sabe quando você vai na churrascaria empachamento, e come até não aguentar mais? sabe. É a mesma coisa, só que com um pouquinho assim. Nós três sabemos, Então, claro. Entendeu? É por aí. A ideia é essa, entendeu? Então você... a maior parte desse volume extra que você falou, ele vai estar para baixo do balão. Entendeu? Para cima ali vai ficar um cotozinho de 2, 3, 4 centímetros de estômago. Pouquinha coisa. E isso é que na hora que começa a cair alimento, vai distendendo, e aí o paciente, opa, não aguento comer mais nada. Ele já consegue entender que é para parar de comer, e Sim. daí que vem o emagrecimento. Exatamente. Devido a essa restrição de ingestão. Mas aí a gente estava falando até antes aqui de começar a nossa conversa aqui, de gravar, né? Aí ele tem que seguir uma dieta. Sim, então, o que eu costumo falar pro meu... né? Não tem ganho sem um pouco de dor, né? Então tem que ser disciplinado. Não, são algumas coisas importantes. O que eu falo para os pacientes, a gente sempre que vai fazer passagem de balão gástrico, tem uma consulta prévia com o paciente para explicar para eles. Porque o que acontece? O cara já tentou, esse paciente normalmente é um cara que já tentou tudo que tinha de dieta. Dieta da lua, dieta do ponto, dieta não sei do que, tomou 300 remédios. Aí chega lá e a gente tem que resolver o problema no balão, né? Eu deixo muito claro, o balão, ele não é... Eu falo brincando, né? Eu não insuflo o balão com água benta. É soro fisiológico, então... Não é mágica, claro. Você entendeu? A gente não... O balão sozinho não vai fazer o paciente perder peso. Por isso você disse no início, o tratamento é auxiliar a um tratamento. É um auxílio. É um grande auxiliar. Eu falo que é uma muleta. Auxiliar, é uma grande boa muleta. Entendeu? Porque imagina, como se o cidadão tivesse o tempo todo com 700 ml de comida dentro do estômago. É isso? Exatamente. O que a gente deixa bem claro para o paciente é de que o balão faz parte de um dos pilares de emagrecimento. O mais importante, questão nutricional, né? Ele vai ter que fazer um acompanhamento nutricional e vai ter que mudar o estilo de vida dele. O mais importante na cabeça do paciente é ele ter que o balão vai ajudar ele a mudar o estilo de vida. E o que é mudar o estilo de vida? Comer de forma saudável, praticar alguma atividade física. Em alguns casos, a gente orienta também o acompanhamento psicológico. Porque tem pacientes que têm alguns distúrbios de ansiedade, tudo que está relacionado à ingesta descontrolada de alguns alimentos, principalmente doces, né, que a gente ouve o pessoal comentar muito. E aí precisa de um acompanhamento. Então, nós estamos falando de 4 pilares. Um deles eu garanto. Porque é o que eu vou fazer. Eu vou colocar o balão, nós vamos fazer da melhor forma possível. Mas os outros 3 dependem exclusivamente do paciente. E tem um mito também, ou não sei se é mito ou verdade, eu vou perguntar aqui ao Dr. Maurício, que é especialista. Eu já ouvi falar, como médico, na verdade, a gente é formado eu sou formado antes desses 20 anos, você trabalha com isso ou não. Então tem alguns mitos que eu já ouvi um paciente falando, que após a colocação do balão, é como se seu estômago, depois de um tempo, se adaptasse. Você já ouviu falar disso? Sim. E o balão passasse a não ter a mesma eficiência. Acontece. O que acontece? A gente passou o balão, né? Você vai lá, deixa bem claro para o paciente, passou o balão. Na primeira semana, depois do balão, o cara vai ter que comer. É a mesma dieta, é muito parecida com a dieta da cirurgia bariátrica. Certo. Então o cara vai tomar líquido no primeiro dia. A gente manda até no primeiro dia o paciente só tomar água, chupar gelo, porque o gelado dá uma sensação de saciedade melhor, tal. Mas não passa disso. E aí ele vai progredindo a dieta, quer dizer, ele vai saindo do líquido para uma sopinha, depois para um cremoso, pastoso, e vai indo, né?
O que acaba acontecendo é que depois de um determinado tempo, o paciente vai voltar a comer, vai ter a possibilidade de comer o mesmo tipo de alimento que ele comia antes. O mesmo tipo de alimento. Ele não vai conseguir Comer a as mesmas quantidade. coisas. As quantidades não dá. Aí, Claro. né? Só que com o passar de mais algum tempo, ele começa a entender que ele pode, por exemplo, fracionar as quantidades. Então, em vez de você comer meio quilo no almoço, meio quilo na janta, você come 150 aqui, 250 ali. No final do dia, a quantidade de caloria que você ingeriu é a mesma. Então, esse é um problema. O paciente, quando ele fala isso, é que ele habituou, aprendeu a comer, né? E isso é esperado no balão. A gente espera isso no balão. O que acontece? A gente tem uma perda de peso tipo platô no balão. Então, nos primeiros 3 meses, você tem, nos primeiros dias, uma perda grande, né? Porque essa dieta também ajuda muito. E o paciente fala, mas como é que eu vou conseguir só tomar líquido? Aí sim, porque o balão tá lá e você vai sentir um mal-estar danado. Entendeu? Então, ele perde bastante peso no começo, aí ele entra numa fase de constância de perda. Na hora que ele chega lá pro terceiro, entre o terceiro e o quarto mês, ele começa a entrar num platô de perda. De perda ainda. De perda. Não ganha peso. Platô de perda que nós estamos falando é perder X por semana. Isso. Né? Ou, às vezes, ele estabiliza. Ele não perde mais peso, mas também não ganha. Mas já perdeu 10%, aí 15%. já perdeu o que precisava ter perdido. Que a gente vai comentar já do que é esse precisava ter perdido. E de quanto... vamos lá. Que é o que ele espera. Então, o que acontece é isso. Mas aí a gente já está falando do final do tratamento. Esse é o tempo, eu falo para os pacientes que entre 3 e 4 meses ele tem já que estar com a cabeça mudada para esse novo estilo de vida. O balão vai ajudar em 3 a 4 meses o cara a conseguir comer direito. Então o balão vai ajudar a levá-lo a outro nível padrão, de estilo de vida. Outro estilo de vida. Entendeu? Porque ele realmente ele vai sair. Porque é a muleta, né? Um dia ele vai sair. Por isso que no início, antes das grandes cirurgias, da cirurgia... falou no início. Super obesos? Exato. Primeiramente era... Primeira vez... O pontapé start era o balão gástrico. É porque o que acontecia, esses caras tinham uma taxa de complicação muito grande, mas não relacionada às técnicas cirúrgicas. Estava relacionada às complicações das outras doenças que eles tinham. Outros então riscos. Eram pacientes com pressão grave, pressão alta grave, descontrolada. Então esses pacientes acabavam infartando no pós-operatório, tendo um derrame, uma coisa assim. Aí perdendo 50 quilos já ajudava muito nisso. Se ele perdesse os 15% do peso dele, 20%, e esses caras acabam perdendo mais até, ele caía para um nível em que dava uma controlada na pressão, melhorava o índice, entendeu? O estado de saúde dele. Exato. Sim. Entendeu? Então, a primeira indicação foi assim. Mas o que acontece é como que... tudo em medicina, né? Vai se usando Sim. e avançando nos usos, estudando, conhecendo as técnicas, os riscos e estabelecendo isso que a gente sempre discute aqui, as melhores indicações. E como hoje a técnica se tornou muito mais difundida, os dispositivos melhoraram em qualidade e tudo mais, o que acontece hoje, a indicação lá que era só do superobeso, hoje é uma indicação muito mais ampla. Então, hoje se fala, por exemplo, modelos europeus a partir de 27 de IMC, modelos americanos a partir de 30 de IMC, já tem indicação de pôr um balão. E aqui se usa qual IMC? A gente vai muito do paciente, né? 30 é tranquilo. 27, às vezes pelo perfil constitucional, a gente fala, olha, para você tem mais cintura, tem aquele que tem a obesidade mais central funciona melhor. IMC, para quem não sabe, é a divisão lá do peso pela altura ao quadrado, que é aquele númerozinho que vai conseguir estabelecer o quão a pessoa é obesa, né? De 27 até 30 a gente fala de sobrepeso. Acima de 30, obesidade grau 1. 35, obesidade grau 2, acima de 40, obesidade grau 3. O índice de massa corpórea. Mas não é relativo também o índice de massa corpórea? Não é relativo. Ele não varia de homem para mulher. Ele é uma medida que, assim, você fala, mas o cara tem muito músculo, tal. Tudo bem, você vai olhar para o cara, por isso que você... Nisso aí, a inteligência artificial Watson ainda não vai fazer a consulta sozinha.
Vai ter que alguém olhar pro cara e falar, não, pô, era mas... sobre isso, o podcast anterior a isso era sobre isso. Então, o cara vai olhar e falar assim, pô, não, pera um pouquinho, você tem o teu IMC de 30, mas é porque você é atleta, o cara luta MMA, né? Sim. Então esse cara não, né? Mas não mas é o objetivo, não então. é o padrão populacional. Entendi. Aplicando-se para um A padrão minha desculpa pro populacional. meu IMC cai por água abaixo. Mesmo porque você não luta MMA e não é atleta de alto desempenho, pô. Agora você me ferrou. Eu também não sou, fica tranquilo. Agora eu vou pensar mais no meu IMC de maneira mais clara. Aquela história de que a gente tem osso pesado, né? Osso Estrutura pesado, óssea pesada, né? costas largas. Não, acho que isso considera um pouquinho, vai. Você sabe Mas que é isso, mais o olhar cara, mesmo, vou te né? falar uma coisa. Mas se deu o número lá, acho que é Você realmente. começa a ver que isso daí não é tão real quando você vê os pacientes de bariátrica. Você trabalha com isso, né? O cara de bariátrica, você olha antes e fala assim, não, esse cara, puta, corpozão, Fortão. né? O cara costa larga, deve... Uhum. Aí esse cara perde o peso da bariátrica, meu. O cara Hum. fica magro. O cara fica magrinho, E estreito. Você perdeu fala, pouco músculo. o que acontece? Você tem nas próprias articulações, você vai tendo o Sim, afastamento, é tudo. tudo. Entendeu? Então não, a gente não deve levar essa variável de é mais forte em consideração. Mudou minha O vida. IMC tá ali, é aquilo lá mesmo, cara. Mesmo porque existe uma correlação muito grande entre essas faixas de IMC com complicações clínicas, né? Com outras doenças. Que é o que importa, né? Sim. Que é o grande motivo. Problema da obesidade. Exato. Aliás, eu não sei se isso é bem recente, para mim, pelo menos, que está surgindo uma especialidade agora em obesidade, vagas de residência. Você já ouviu falar? De residência eu não tinha ouvido, mas hoje em dia se fala, né? De medicina metabólica, né? Então. Hoje Que toda é um dos males do mundo, né? a obesidade... Do mundo hoje ocidental, muito, né? Muito. 2 bilhões, cara. Se a gente tá falando que Nossa, 2 bilhões é a 25%. população da China. Sim. Entendeu? Já existe, então? Esses são pessoas em sobrepeso. O que você fala? Não, já existe a A especialidade. especialidade, eu não sei se ainda. Eu Tá ouvi sendo- há um pouco tempo atrás que estão Eu não se vi. estabelecendo vagas de residência e tratando como especialidade. E realmente, acho que o nome mais adequado é medicina metabólica, não sei. Tanto que a cirurgia bariátrica, a própria cirurgia bariátrica hoje, a sociedade, sociedade brasileira, enfim, de cirurgia metabólica e bariátrica. E faz todo sentido, né? Porque Então, está relacionada com várias outras doenças, É o conforme que a gente. desencadeia as demais. Quando a Sim, gente pressão começou alta, a ver diabetes, dislipidemias, que são os problemas de colesterol, problema hepático, esteatose problemas hepática, hepáticos, todos os problemas de articulação, coluna. todos os depósitos de gordura vascular. Então você vai ter entupimento de carótida, entupimento de coronária. Você vai ter todo. Isso para ser bonzinho, né? Se a gente ficar aqui, a gente faz mais 100 patologias aqui. Não, vai longe. E fora as que ainda não se sabe que são relacionadas a que provavelmente deve ter mais uma lista de muitas, né? Tem Então, muita cirurgia, muitas coisas correlatas aí. além de qualidade de vida, né? Porque muda a vida totalmente, né? Não, por isso que a gente fala que a mudança que o balão vai fazer, que vai ajudar, é a mudança do estilo de vida. Entendeu? Não adianta a gente querer entender que né, é uma barreira mecânica ali para parar a comida e o cara não comer. Não existe isso. Sim. A própria cirurgia bariátrica, que no começo a gente achava, né? Olhava lá e falava assim, o cara vai perder peso porque também tem um estômagozinho de 3 centímetros, 4 centímetros. Na verdade, não é essa. Não é uma coisa mecânica. Tem uma série de desdobramentos metabólicos ali que a cirurgia gera. Então, a ida mais rápida a queda de alimento mais rápido no delgado, em determinada porção do delgado, extensão daquela câmara gástrica, retirada do aumento. Então, tem uma série de coisas que estão relacionadas e são metabólicas. Não é. A gente às vezes pensa de forma muito simplista verdade. de que é mecânico. E muito pouca coisa na medicina é mecânica, entendeu? Então, o que ali acontece é uma relação hormonal, metabólica mesmo. E voltando, insistindo nessa questão aí da indicação, né? A verdadeira indicação é essa, para melhorar a sua qualidade de vida. Antes de Não chegar nessas patologias. Isso. Você pode até ter, porque hoje acontece de ter, entendeu? O cara com... eu mesmo, com, sei lá, 38, 39 anos, já era hipertenso, entendeu? Ganha muito peso,
vida louca, aquela coisa correria. Esse é o único motivo que eu mesmo nunca tive uma atitude mais agressiva em relação ao peso, porque eu não sou hipertenso, não tenho diabetes, então... aí Você eu não tem tenho... genética boa. Então, mas o que é... aí, só que agora já completou uma idade que a coisa tem que começar a pensar mais. Mas a maioria das pessoas que procuram a realização do balão gástrico, elas chegam nesse estágio ou tem um preconceito? Não, a gente é muito dividido. Tem alguns pacientes que chegam já nessa questão, com essa questão de, olha, eu ganhei peso, não consigo perder peso, já estou começando a ter pressão alta, essas coisas, e preciso perder o peso. Já tentei outras E aí formas. o que acontece? Tem uma frasezinha no meio da conversa que é o seguinte, e eu resolvi agora que eu preciso mudar minha vida. Normalmente, é difícil assim você pegar, você pega, a gente tem, a população é muito variada, mas você não pega assim uma menina de 25 anos, gordinha, que quer perder o peso. Pega também, mas não é essa. Normalmente é aquela que já teve filho, engordou, e aí começou, ou o cara que teve um filho, engordou, e começa a pensar, eu tô engordando, vou começar tô com pressão alta, eu tenho um filho pequeno, eu preciso me cuidar. E aí, por algum motivo, bate um estalo, o cara fala, agora eu preciso perder peso. Já tentei ir de um jeito, de outro, tomar remédio e tal, não tô conseguindo. E aí eu vou botar o balão. Já tá com o IMC Que já tá no IMC dentro da indicação, e eu quero pôr o balão agora, porque eu tenho com dificuldade e eu resolvi que eu vou mudar minha vida. E eu preciso de uma ajuda. Entendeu? Essa coisa psicológica do eu preciso de uma ajuda porque eu resolvi mudar faz muito sentido. E são os pacientes que têm os melhores resultados. Entendeu? Chega a ter pessoas que colocam por fins estéticos? Tem sim. Porque acontece isso às vezes... a gente não trabalha muito com esse público, mas eu conheço alguns colegas que trabalham com público de moda, essas coisas, que precisa perder um peso X para um evento daqui a um tempo. Então, acontece, né? Pode acontecer. Não é o que mais se indica, não é o mais frequente, não é o mais saudável, tá? E é o que a gente acaba tendo o maior número de retiradas precoces do balão. Entendeu? Aproveitando, você falou de não é o mais indicado. Ok. E contraindicações? Quer dizer, o que faz que seja proibido usar o balão gástrico no geral? Tem algumas situações que a gente não pode colocar. Então, por exemplo, primeira coisa, cirurgia gástrica. Se você teve alguma intervenção no estômago, a gente não coloca o balão. Qualquer cirurgia, qualquer coisa que aconteceu no estômago? Eu tenho uma cirurgia anti-refluxo, por causa de uma hernia de hiato que eu tive. Não posso colocar, porque não é nem pela colocação, é por causa da retirada. Porque aquela região fica com uma fibrose e tal, e existe um risco teórico de, na hora que você puxa o balão para retirar, ter alguma lesão ali na região. Qualquer tratamento cirúrgico, que seja uma simples entre aspas, né? Uma simples úlcera, se precisou de um cirurgia de úlcera, hoje é mais difícil, porque não tem, né? Uma sutura de úlcera no estômago, acho difícil colocar também por uma outra questão que eu já vou te comentar na sequência. Mas o que a gente acaba vendo, essas gastrectomias parciais, não dá para pôr. O que é isso? Quando tira um pedaço do estômago. Né? Então, uma cirurgia com um paciente que teve uma úlcera, mas é mais antigo. Sim. Hoje em dia não tem muita cirurgia dessa, mas por causa da melhoria das medicações para o estômago. Perfeito. Então não se opera mais o estômago. Mas se for uma úlcera, então tratou de maneira clínica, ou seja, com remédios. Se ela não tiver ativa, era essa outra coisa, se não tiver a úlcera ativa, dá para colocar balão. Mesmo porque esse paciente, independente de ter tido ou não úlcera, ele vai ficar o tempo todo do tratamento com medicação para o estômago. Medicação inibidor de bomba, né? Os prazóis da vida. Quem usava para gastrite, ele vai continuar usando. Vai ficar tomando pelo tempo do balão. Quando ele tiver o balão. Isso é obrigatório. E esse cidadão que tem a úlcera ativa... Não coloca na hora, se ele tratar, ele consegue colocar. A gente trata e depois coloca o balão. Perfeito. Outra contraindicação, uma hérnia de hiato muito grande. Então, uma hérnia de hiato, o que é hérnia de hiato? É quando o estômago sobe pelo diafragma aqui pro meio do tórax, né? Se isso daí é muito grande, uns 5, maior que 5 centímetros, classicamente é 5 centímetros. Acho que hernia de hiato, em geral, as pessoas não têm muita noção o que é, né? O herniar, em termos médicos, é quando uma coisa sai de um lugar e vai para outro que ela não deveria estar. Então, o estômago não é uma coisa fixa, né? Então, se ele deslizar pelo hiato, ele vai
está onde ele não deve estar, aquilo é uma herniação. Então sai um pedacinho do estômago para cima. Você tem o diafragma, né? Que divide o abdômen do tórax. E ali, o esôfago passa por ali, né? E tem um espacinho no diafragma que o esôfago passa para baixo. Esse espaço, às vezes, ele alarga, e por esse alargamento sobe o estômago. Vem para cima, isso é uma hérnia. Isso é a hérnia. No hiato, né? Então essa hérnias de hiato muito também grandes, não pode passar também não passa o balão. E mesmo depois que se conserte, que se faça uma... Também não pode. Então quem tem uma hérnia de hiato, que grande, na verdade vai procurar o médico porque está com refluxo, dor, queimação, né? Retroesternal, né? Digamos assim. É porque tem a hérnia. Se ele operar, já não pode colocar nunca mais, porque aquela cicatriz, aquela fibrose já causa riscos na colocação do balão. Mais alguma contraindicação? Aí são as lesões agudas de mucosa, né, uma úlcera, essas coisas todas. Idade. Isso que eu ia perguntar, idade. Idade não. Não é uma contraindicação absoluta, né? Tem alguns que você fala, por que colocar, né? Com essa idade. Mas aí vai das outras complicações clínicas. Claro. Né? Não... E também aí depende do estado geral, imagino eu, que se for um homem de 70 anos que esteja bem clinicamente, coloca, já um que não está tão bem. Exatamente. E assim vai. É a mesma coisa em tudo. E se a pessoa tiver com IMC próximo, abaixo do indicado, só que ela quer colocar não só por fim estético, mas sim para ajudar numa mudança de hábito, porque... Se você está acima dos 27... Normalmente é quem aqui no Brasil é 27. A gente pode usar. Isso daí é muito. Não existe uma regra fixa, entendeu? Se a pessoa tem um sobrepeso, tem uma dificuldade de conseguir manejar esse sobrepeso e está decidida a mudar, o balão é uma possibilidade, entendeu? O que a gente sempre fala é o seguinte: ela não pode nunca achar que só o balão vai resolver. Sim. Entendeu? A gente sempre pede para o paciente, antes de pôr o balão, já começar com consulta com o nutricionista. Então, mesmo que ajuda na permanência do balão nas primeiras semanas. Então, já faz uma dieta diferenciada. Então, o cara já vai pondo na cabeça de que ele vai mudar o estilo de vida dele. Por isso que eu perguntei. Pelo que eu estou entendendo, o balão gástrico ele ajuda o start, o virar a chave de mudanças de hábitos. Exatamente. Porque o cara, no começo, nas primeiras semanas, ele não consegue comer. Entendeu? Aí é o tempo dele adaptar, o organismo dele se readaptar àquela quantidade menor de comida. Aí ele começa a comer direito, começa a comer mais alimentos saudáveis, de uma forma dividida ao longo do dia, tem toda a orientação. O cara se adaptou àquilo, o que acontece? Em 2, 3 semanas ele vai perder um bom peso. O que seria um bom peso, mais ou menos? A gente estima que o balão vai fazer com que o paciente perca aí em torno de 20% do peso dele. No total do tratamento. Se a gente pensar que a maior parte desse peso vai ser perdido nos 3 meses, então a gente está falando aí que ele vai perder 15% do peso dele em 3 meses. Então, no primeiro mês, ele já vai... Às vezes, a maioria dos pacientes chega no final do primeiro mês entre 8 e 10 quilos já perdidos. Entendeu? E aí o que acontece? Só para o pessoal entender, se ele pesar 120, ele vai perder 18 em 3 meses. Não, ele vai perder... Quanto maior o peso... Daí até aumenta essa... O que a gente acaba vendo é que o cara que tem um peso maior acaba perdendo um pouquinho mais do que 20%. Às vezes chega nos 30%, entendeu? A gente tem pacientes aí que se engajaram mesmo no tratamento nutricional. Cara... Esse é o segredo também, né? Não é. Engajamento é tudo, né? O cara mudar a cabeça. Sim, entendeu? E é a oportunidade... Se eu falar que essa muleta é a oportunidade dele mudar a vida dele, isso é real, né? Porque, independente do tempo, a gente depois pode comentar aqui a respeito do tempo de permanência. Um dia esse balão vai sair. Sim. Você entendeu? Então, e vai ficar a memória da mudança. Se não mudar a cabeça, também volta tudo. Exato. Então, posso falar, o cara... A não ser o caso raríssimo, o cara fala assim, não, eu preciso perder 15 quilos para ir no brinquedo da Disney, porque eu quero ir, depois eu quero engordar de novo. Vai lá na cadeirinha de testar e não entra. Você entendeu? Só porque o cara vai tirar o balão, se ele não fizer depois aquilo, vai voltar tudo de novo. Entendeu? Então, a médio prazo ou até a curto prazo. Curto prazo. A gente tem paciente que tira o balão, um mês depois você liga para saber como é que tá. Já tá com o mesmo peso. Já voltou. Porque é isso que eu tava falando. A ideia, acho que do balão, assim, pelo que eu entendi, é ajudar na mudança do estilo de vida.
Todas as formas de emagrecimento são relacionadas à mudança de estilo de vida, né? E esse Mesmo a cirurgia. Mesmo a cirurgia. Mesmo a cirurgia. A gente tem... Eu sou da época das primeiras cirurgias bariátricas da Santa Casa. Sim, eu era interno quando foram sim, eu as também. primeiras. Na verdade, nossa época é a mesma, né? Então, quando surgiram as bariátricas, Os né? primeiros pacientes, a Que gente eram viu uma curva de agressivas. perda, beleza, tal. Aí a gente ia pegar esses pacientes depois lá na residência. Então, que chegava lá na residência, a gente viu um ou outro ali voltando a ganhar peso. O que acontece? Vai daqui, vai dali, vai... O paciente aprendia que, por exemplo, ele podia deixar um pote de sorvete derreter e tomar de canudinho. Ele não tinha dumping, que dá uma sensação de mal-estar, não tinha, e nem todos eles têm mesmo. Dumping é a sensação de mal-estar quando come Com muito? doce. Com Com doce? açúcar. Com doce? Com açúcar, né? Então, esse cara não tinha. Mandava um pote de sorvete de creme por dia no canudinho. Líquido, por mais que você cause qualquer coisa lá no estômago mecânico, líquido vai passar sempre. Mesma coisa vale pro balão. Pro balão é a mesma coisa. Se o cara, no 4º mês de balão, começar a tomar leite Então, condensado... para que funcione bem a cirurgia, o cidadão tem que estar disposto a mudar o estilo de vida Exatamente. a longo prazo. Essa é a realidade. É e tudo isso, isso ajuda muito, né? Essa muleta, porque ele vai ter bastante tempo para aprender, né? O que a gente tem hoje é nessa questão de tempo, né? Hoje a gente está falando, os balões tem 2 tipos de balão. Tem um balão de 6 meses, né? Então é um balão. E por que 6 meses é mágico o número? Não, o que acontece é que a empresa que produz o balão garante aquele silicone por 6 meses. Claro. Tanto que se tiver algum problema ocasionado mecânico do balão ou um problema do silicone, ele estourar alguma coisa, eles ressarcem, eles dão outro balão para o paciente. A gente vai, retira, pega o balão novo e coloca de novo se o paciente quiser. Eles ressarcem o balão. A empresa ressarce, porque ela garante aquele período. E mesma coisa vale para o de 1 ano. Para o de 1 ano a mesma coisa. O de 1 ano a gente tem 2 tipos hoje. Tem um tipo que é esse igual do de 6 meses, só que com uma qualidade que dura por 12 meses. Com a mesma segurança, o mesma mesmo segurança, risco baixo. Só que esse balão, o que acontece? Ele acaba... ele vai entrar no platô. E você passa os 2 lá na sua clínica. Passamos Tem 3 experiência. os 3 tipos de balão. 3. Esse outro que eu vou comentar já. Esse de 12 meses que você bota lá e acabou. Ele vai ter e o volume também é o mesmo. Mesma coisa. Ele vai chegar lá no platô de perda lá pro 3º, 4º mês. Só que aí ele vai ter mais... De perda. Ou platô de peso. Não, de perda. De perda. Não estamos falando aqui de perda. Mas sempre perdendo. Sempre perdendo. Pode acontecer. Se ele começar a comer errado, vai voltar tudo, né? Mas isso no geral. Em perda, vai ter o platô de perda e vai persistir isso até o 12º mês, quando a gente retirar. Tá. E esse daí, nos outros, a gente falou em 20% a 30%. Vale a mesma coisa. Mesma coisa. Tá. E existe hoje um outro tipo de balão, que é um balão reajustável. Esse é o que é o balão da moda, vamos dizer. Então esse balão novo. É o mais novo. Esse balão tem um rabichinho saindo dele e que esse rabichinho permite que a gente reajuste, tanto insuflar mais líquido como retirar um pouquinho de líquido Vai caso lá precise. pela endoscopia também. Puxa, pega o rabichinho, pesca esse rabichinho, sai aqui pela boca, faz todo o que precisar. Esse balão, qual que é a vantagem dele? Para o ajuste, para colocar mais, o que acontece? Na hora que ele chega lá naquele platô, você vai lá, coloca mais 150 ml, 200 ml, 250 ml, ele volta a ter um pico de perda. Ele volta a perder um pouquinho mais e depois ele vai entrar no platô lá para o 9º mês, 8º, 9º mês de colocação, ele vai voltar a ter o platô de perda. Mas você deu já um outro pico ali de perda. Mas vamos falar de novo, platô de perda. De perda. Entendeu isso? É um gráfico que continua perdendo. Continua perdendo. Que seja 1 quilo por mês, não sei, não importa. Aí Ele volta a ter aquela sensação de saciedade. O importante é isso. Claro. Agora, esse balão é muito importante para uma outra questão, que é a questão dos pacientes que não toleram o balão no começo. Então nós temos, isso a literatura mundial aí fala de 3,5% a 4% de pacientes que colocam o balão e não tolera o balão de forma nenhuma. Chega lá no final da primeira semana, 10 dias, pede pelo amor de Deus para você tirar aquele negócio, que ele não aguenta mais aquilo. E os primeiros 10 dias do balão, a gente explica isso pro paciente direitinho, olha, vai ser difícil. E
Aproveitar esse momento, que eu também até cruzaria em mim. Mas quando ele fala não consegue tolerar, é uma sensação cerebral ou física? Ele sente um corpo estranho dentro? Ou me explica isso. Vai de tudo. O que Uma acontece mistura assim, de tudo isso. dá dor, pode dar um pouquinho de dor. Então, aquela Uma distensão. espécie de gastrite. Uma dor é gastrite. Aquela distensão, sabe quando você. Sim. A história do churrasco lá. Sim. Quando você sai do churrasco e fala assim, nossa, eu não consigo nem respirar fundo. É essa dor. Náusea, porque você tem um peso dentro do estômago, e esse peso gera um reflexo de náusea e vômito. Não conseguir comer, psicologicamente, é um negócio que abala muito o cara que não está realmente... Que está acostumado a comer bastante, e que claro. não, entendeu? Claro. Não está decidido realmente a mudar o negócio. Isso é importante. Entendeu? Se Você ele não falou gostou psicológico ou não? Será que ele está Isso. preparado para utilizar o balão? Eu vou falar para você uma coisa. A gente chega às vezes a falar, olha, o senhor tem certeza que você quer pôr o balão? Eu tenho dúvida às vezes com o paciente. Isso é, Excelente momento. Você consegue enxergar isso pela sua prática, né? Que não está escrito tem no livro. paciente que Mas quando senta lá o lógico. paciente com você consegue já mentalizar, né? Que o olhar médico, o olhar feeling, clínico é né? tudo na vida, na profissão, tem o que né? fazer. Então você consegue enxergar isso, falar, não, esse não vai dar, vai Você dar tenta- certo. Tem paciente que você tenta convencer a não colocar. Entendeu? Claro, às Você vezes não tenta consegue. convencer porque é o que eu falo Se para não eles. colocar com você, coloca com outro. Mas eu não tenho esse problema. Minha maior propaganda é o paciente que perde o peso. Claro. Se o cara foi lá, pôs o balão e não perdeu o peso, vai falar assim, nossa, foi lá, passou, Claro. o Maurício passou o balão e ó, E não não funcionou. Você entendeu? Então Lógico. eu prefiro, a gente não tem essa Sim, questão de passar claro. por passar. Claro. Nenhum O proced- foco é o paciente. Eu sem tenho que dúvida. fazer o que for melhor para ele. Se eu vou, Lógico. não é um procedimento barato, né? Nós A vamos gente falar não tá sobre isso daqui a falando pouco. de uma coisa que Claro. convênio não cobre. Isso. Entendeu? Então, eu não vou fazer uma coisa que eu não tenha certeza de que eu estou oferecendo o melhor possível. Tem paciente que bate o pé que vai fazer, que quer Isso. fazer, quer fazer. Tem alguns que eu falo, não, tudo bem, se quiser eu indico algum colega, porque eu realmente não acho que tem indicação. Normalmente na conversa, o paciente já percebe que não é para ele, ele acaba nem retornando mais. Claro. Entendeu? Então, mas eu acho honesto fazer dessa forma. Extremamente. Eu acho que é mais honesto, porque Essa é a ideia. pra gente ter que tirar um balão com uma semana é extremamente frustrante. Muito. Entendeu? Para todos. Você vai lá, coloca o balão, o paciente fez. Aí chegam 10 dias, o cara te liga 800 vezes na semana, pedindo pelo amor de Deus pra tirar aquilo, você insiste, Você a gente tenta vai de todas as levando, formas. vai dando vai na clínica, toma medicação, toma isso, faz endoscopia, às vezes pra Faz ver se o balão... psicólogo. não Cara, resolve. Isso no mundo inteiro, em 4%. Vai A acontecer. gente vai acontecer de ter que tirar, Claro. entendeu? Então, essa é uma coisa que a gente... Aí, gente, voltando lá no Isso. começo, aquele balão do reajustável, o que acontece? Quando o paciente tem uma sensação muito ruim, a gente consegue ir lá e murchar ele um pouquinho. Já tá lá dentro, só murcha. Só murcha. Não é recomendado murchar abaixo de 400 ml. Você não pode dar o problema. 400, 450, porque Uhum. senão ele pode dar Migrar. problema, mas dá uma melhora na sensação do paciente naqueles primeiros dias. Então ele tolera melhor, passa essa fase crítica e vai. Depois, se precisar, vai lá e enche Então ele esse de novo. terceiro, que eu tenho a melhor tecnologia atualmente, e dentre os três, mas e também fica um ano esse último. Esse fica um ano. Aí tem uma outra lenda também, aproveitando nas nossas andanças médicas, né? Mesmo nós somos da especialidade. Na verdade, como eu fiz diagnóstico por imagem, eu atendia bastante obesos também. Sempre vem as perguntas sobre esteatose, sobre balão. Então tinha um mito, não sei se é mito ou não, que o balão encosta na parede gástrica, na parede do estômago internamente, e aquela região onde ele encosta causa uma diminuição do fluxo sanguíneo, uma isquemia, e pode aumentar o risco de ter uma úlcera ou uma gastrite. Isso é mito? Pode acontecer. Pode? Pode acontecer. Então, não é um mas mito. é Raro. uma compressão. Não, Sim, acontece, né? Os balões sem ser o reajustável, a taxa de úlcera é muito baixa. Porque, na verdade, esse balão não está fixo ali, né? Ele Tá livre. Ele movimenta. Por isso que ele Então, normalmente, ele não tem um ponto fixo de impactação ali. Já este balão reajustável, eu só falei bem dele até agora. Né? Isso. Falou, Não, matou eu tô aqui o outro. para te provocar. O outro balão aqui, ele não vai acabar com o outro balão. Esse Sim. balão aqui, muito melhor. Não aconteceu. Por quê?
A taxa de úlcera nesse outro balão é Aumentou. maior. Por quê? Porque esse rabichinho, ele fica para baixo ali e fica parado. Às vezes joga dentro do duodeno ele. A gente passa ele através da saída do estômago ali pro duodeno, no piloro, né? Sim. E fica ali. E aí fica um caninho, Comprimindo. aí esse sim encostado. Sim. E esse caninho é que... Ou então esse caninho migra ali para cima e ele fica entre a parede do estômago e o balão. Aí você tá... É como se você estivesse pegando um botão. Sim, Ou você apertando. aperta aqui ou você aperta no botão. No botão o ponto de pressão é muito maior. Muito bem. Esse é o único risco ou tem mais algum risco? Esse é o risco mais comum. Né? Tem outros Tem números riscos. desse risco ou não? Hã? Tem números desse risco? Você tem um número? De dele? balão? De Não, úlcera? da úlcera. A gente está falando alguma coisa no balão de 6 meses em torno de 5%. Nesse balão com o reajuste a gente pode chegar até 15% 15% de úlcera. de úlcera. Nem Entendeu? todas exigem retirada. Que é o mais comum. Isso que eu ia falar. Daí a correção, o tratamento para essa úlcera pode ser A medicamentoso. gente segue o paciente, a gente já mantém... Vai como eu disse, ser medicamentoso. ele já está medicado, né? Porque esse cara já tá com a a gente bomba às vezes... de prótons Exato. bloqueada. Exato. O que E a como gente faz, acaba então? fazendo, às vezes aumenta um pouco a dose, dá algumas outras medicações, como sucralfato, alguma coisa assim, para revestir e melhorar. Entendi. Né? Então tem algumas alternativas. A gente não tem que tirar o balão de todos que fizerem A úlcera. não ser que É lógico, você complique de olha outras uma formas. úlcera gigante, um É. negócio é fora do padrão, aí a gente discute com Mas o independente paciente. disso, numa queixa dessa tem como examinar, avaliar, eventualmente. Em qualquer momento a gente pode tempo todo. reexaminar, fazer uma endoscopia. O balão não impede que você faça uma endoscopia para ver. Certo. Tá. O procedimento endoscópico ele é também relativamente simples e não tão um custo relativamente menor, né, pequeno. Sim. Mas e o balão? O balão que estava falando, a gente sempre fala aqui alguma coisa sobre SUS. Obviamente, gente, nem tudo o SUS consegue cobrir, né? A gente tem críticas e muitos elogios também ao SUS. Isso não é o momento que a gente discute sobre isso. Outros podcasts a gente já discute. Mas a gente sempre fala alguma coisinha sobre o SUS. Logicamente, balão gástrico não está relacionado a nenhuma patologia direta. Não. Então, não há nenhuma relação nem no SUS e nem nas tabelas dos convênios. também não. Então, zero a chance de um convênio cobrir isso para quem está em dúvida. Apesar de hoje já estarem incorporados no rol de procedimentos as cirurgias bariátricas, inclusive no SUS. Sim, acho que Quem algum sabe no futuro momento. próximo pode- Isso, em algum Então, nós momento. estamos falando... Eu, por exemplo, eu acho que deveria estar, já que tá a bariátrica é muito mais invasiva, né? Sim. Um vilipêndio aí do corpo bem maior do que um simples, não é tão simples, mas o balão acho que talvez fosse Em menos termos, agressivo. se a gente só falar em termos risco, populacionais, aí você não consegue abranger, você não tem nada que mostre uma queda populacional de risco de pressão alta, diabetes, complicações outras que nem tem muito sólido na cirurgia bariátrica. Sim, Então, por isso enquanto. por enquanto. Por isso que ainda não apareceu Claro. isso como consolidado Que no nos final a convênios. gestão é essa, não No- deixa de ser isso assim, no exatamente. SUS tem que ser assim. Então o SUS não cobre Não nem os cobre. convênios. Os convênios também não E aí você, cobrem. lá na sua clínica, na Endostar, daí faz tudo ambulatorial? Você Tudo faz ambulatorial. a Quer dizer, gente- não precisa estar num hospital. Não. Só pra Não pessoa precisa entender. estar no hospital. A endoscopia, O que a você passagem do balão, todas essas verificações, Tudo as na clínica. normalidades, é tudo dentro da clínica. O que você precisa é ter uma clínica montada para isso, né? Claro. Então, uma boa parte das clínicas hoje de endoscopia, dos locais fora do hospital que executam endoscopia, não estão preparados para esse Sem tipo de dúvida. procedimento. Esse é um grande assunto que a gente fala sempre aqui, que quando for procurar um médico ou uma clínica, tem que procurar quem esteja totalmente gabaritado e para fazer aquele procedimento. Você tem que ter lá todas as medicações de reversão, de sedação, Eu tenho- médicos preparados, você tem que ter- equipamentos. lá a gente trabalha com anestesista lá. Então, independente do Já- paciente precisar ou não do anestesista, o anestesista está lá para caso precise. Exato. Você tem que ter eu tenho um carrinho de anestesia, eu tenho o carrinho de emergência, todo o suporte medicamentoso, material. Isso é e tudo fundamental. mais. A taxa de, não sei se é a palavra correta, taxa de sucesso da aplicação, não da aplicação, mas sim do procedimento depois da retirada do balão. A cada 10 pessoas, quantas pessoas conseguem manter no peso, criar esse novo hábito?
Isso é Vitalício. muito variável. Quando a gente vai ver os trabalhos, existe uma variabilidade muito grande e eu acredito que isso é muito cultural, né? Então, você vê em países mais latinos, assim, você tem uma perda, você tem um reganho de peso depois um pouco maior do que em países, vamos dizer, não latinos, né? Então, acontece. Mas a gente tem uma persistência aí de 60, entre 50% e 80%. Que permanece com os Permanece novos hábitos. com o peso Ótimo, que bom ele número. Que chegou na lá. prática é quem conseguiu mudar o estilo de vida. Exato. Exatamente. Por isso Quem tem mais peso, come X. Se quiser perder peso comendo o mesmo X, esquece. Não vai perder tem nunca. mais, não tem mais. Não tem como. É bem simples. E E não é que querer ou não querer. Ele depois que tira, Sim. ele não vai conseguir isso por um tempo. quando eu tiver com o Com o balão. balão. Depois ele vai tirar, ele vai precisar não querer. É. Entendeu? E depois que tirar o balão, se você comer o mesmo X, a longo prazo você vai chegar Vai ao ganhar mesmo o mesmo peso. peso. Não precisa comer daí X mais Y. Não, o mesmo X já vai te trazer aquele peso. Mas é um número bom, 60%, 80% É ótimo. das pessoas que fazem isso. Isso com a gente Conseguem- falando de trabalho científico. O que acontece? Quando você faz um trabalho científico nesse sentido, você está selecionando os melhores pacientes para executar a técnica. Sim. Entendeu? E que isso nem sempre é É o que a realidade. gente tem na prática clínica do dia a dia. Então, o que acontece? Vou dizer para você que quando a gente seleciona bem os pacientes, entre 6 e 8 pacientes, ok, e vão manter esse peso legal. Se você não selecionar, pode ter certeza que mais da metade vai voltar ao teu peso normal. Ou seja, tem que estar disposto a mudar de vida. Não tem mágica. É Não tem esse- mágica. E a bariátrica é a mesma coisa. Mesma coisa. É que a Ou bariátrica é dieta mais menos- agressiva, E não E- tem volta, né? entendeu? É. Então você veja, por exemplo, hoje aumentou muito a quantidade de cirurgias, as gastroplastias verticais, né? Então, o sleeve lá que fala, né? Uhum. Ele teoricamente teria uma potência menor, vamos dizer potência, não sei se é o termo certo a se Entendi, usar, não, mas mas eu entendi. Tem a uma. potência de perder o peso Uhum. menor porque ele mantém mais estômago, né? E você vê que isso não é o fator predominante. Você vê pacientes com o sleeve que perdem um ótimo peso e se mantêm lá por muitos anos. Tem alguns que perdem um baita peso e daí uns anos começam a engordar de novo. Dentro da cirurgia bariátrica? Na cirurgia. Sim, Aí é um esse outro cara tipo. do sleeve que volta a engordar tem ainda a opção de fazer o A bariátrica é bypass, né? tradicional. né? Então é muito complicado porque realmente tá muito aqui, né? Você Sim. precisa estar com a cabeça. Disposto a Disposto a mudar fazer. estilo de vida. Isso é o E mais existe importante. e é gozado que a gente fala com os pacientes, assim, não tem resistência ou resistência muito baixa a fazer um acompanhamento nutricional. Todos eles topam, fazem, ok. A maioria acaba indo também fazer o acompanhamento da atividade Psicológico. física. Agora, O o psicológico tem um psicológico, preconceito. existe Psicológico uma tem um resistência terrível. Cara. Ah, sim. Isso eu vejo na prática também Difícil as diária, pessoas aceitarem que precisam que disso. precisam desse apoio. Ah, Você concordo entendeu? plenamente. E é o grande erro, né? Porque o que elas mais precisam é isso. Normalmente sim, Porque cara. acho que grande parte tem problemas de relacionamento com a comida. E né? uma coisa bastante interessante que a gente viu agora é essa questão da pandemia, né? Teve muita gente na pandemia que Sim, ganhou muito Sem peso dúvida, e rápido. por causa daquela questão de estar em casa e Claro. o psicológico e a Ansiedade. ansiedade e tudo. Então a gente tem muito. Olha, eu vou te falar que hoje das consultas que eu faço de balão, 2/3 delas são pessoas que associam de uma forma ou de outra, falam assim: por que na pandemia? Parei de fazer exercício. Por que na pandemia? E isso daí. Então, nós estamos tendo um afluxo gigante de pacientes agora por causa disso. Então, de certa forma, são pacientes que não eram assim, ficaram e estão querendo ajuda para perder. Então, Claro, eu ótimo. ainda não tenho como te dizer o que Vai vai acontecer, se esse é um grupo de bons resultados, Uhum. mas eu acredito que seja. É, aquele que realmente foi um deslize momentâneo, né? Acho que o balão é perfeito, Ele porque vai- traz essa muleta também que é momentânea. Mas voltando à questão da segurança na clínica, né? Então, lá na clínica, na Endostar, tem anestesista o tempo todo, porque eu já vi, né? Que você talvez já tenha visto também nos tempos da faculdade ou de residência, endoscopias que não terminaram bem, né? Opa. Uma simples endoscopia pode dar problema. A Que é um gente- procedimento simples.
Tudo em É assim. medicina pode não ficar simples, Baixo né? risco. Se Lembra você fizer- do... Tivemos o Dr. Ertz falando sobre alergia, né? Sim. Se tomou uma colher de iogurte e morreu em Eu 3 vi esse minutos. podcast. Você viu? de vocês. Então, tudo pode complicar, né? Endoscopia, Pode sobretudo, né? É o procedimento invasivo. É. Você está fazendo uma medicação sedativa que tem repercussão respiratória, tem repercussão cardíaca, E entendeu? tudo Então, que é endovenoso é endovenoso. rápido, né? Não dá tempo muito se não Então, tiver não a tem estrutura jeito. boa de reverter a situação. O que acontece é você saber, o segredo de você manter um nível baixo de complicação é conseguir selecionar o paciente para o que ele precisa. Então, a gente tem todo um questionário, um protocolo, quais pacientes precisam ser direcionados para uma consulta anestésica, quais não precisam e tudo mais. Mesmo com os que não precisam, chegou lá na hora do exame e detecta alguma coisa diferente, o anestesista está lá para ajudar. Ou durante o procedimento acontece, porque É individual. as coisas acontecem, né? É. As complicações Não avisam, né? não esperadas acontecem. Claro. E aí você tem o anestesista lá para dar um suporte, eu tenho outros colegas, você sempre tem que ter esse suporte. E não adianta também só o anestesista, né? Porque o anestesista não ter nada para trabalhar também Exatamente, não dá. E aí anestesista que começa a dar problema em termos, por exemplo, de custo dentro de uma clínica. Por que as clínicas não usam? Porque é um profissional a mais, que tem que ter mais um carrinho de anestesia. A própria medicação vigilância que você tem- usa para reverter o processo da sedação. Hoje, graças a Deus, as medicações baratearam já. É mesmo? Então, que na nossa época lá, uma ampola do reversor lá do Flumazenil, lá, Isso, era uma loucura. Uma né? loucura. Hoje Aí isso não tá- é mais. Não, Por quê? melhorou bem. Demanda. Acho que demanda, acho que deve ter caído Oferta, patente, desculpa, a oferta alguma coisa aumentar. assim, né? Ah, porque era um absurdo. Era muito caro. Era Então, muito caro. É quase Hoje não. mais caro que o valor de uma endoscopia. Hoje a gente já, por exemplo, lá na clínica, a gente usa muito Propofol, né? Então, Propofol você já precisa ter mais de um médico, Uhum. e é uma medicação muito segura e que faz uma reversão. Não tem reversor, ele é eliminado É fugaz, muito rápido. é fugaz, é rápido. Então, né? isso daí é uma grande vantagem, Sim. uma grande coisa para endoscopia. Ou seja, Dá-se faz o que muita tem que ser segurança. feito, né? Como a gente Essas sempre fala. medicações são o efeito o contrário da sedação. Antagônico. Exato. Antagônico. Não, o Propofol não. O Propofol, Propofol o Propofol é o o que sedativo. faz a sedação. Só que ele tem um efeito fugaz, bem rápido. Ele não vai ficar Em persistindo 2 ou como 3 minutos ele já é, Entendeu? meio asa depurado. que usa assim, não tanto as anteriores. Aí você precisa já usar um antagonista para poder reverter aquele processo. Porque como o Dr. Maurício falou, essas medicações agem em centro respiratório quando a coisa não vai bem. E você pode deprimir o seu centro respiratório. Porque às vezes Toma- o que eu uso, uma dose que eu uso Em para você? você foi ok. Aí eu vou fazer uma dose parecida para ele, só que o organismo dele é muito mais E sensível. muda tudo. Aí então mesma era a dose. mesma coisa que eu tivesse feito 5 vezes a dose para você. Eu tenho uma parada respiratória. Entendeu? Aí E aí que precisa é o agir problema, rápido. Entendeu? Né? As complicações dos procedimentos endoscópicos estão relacionadas à sedação, basicamente à sedação. Então, ou alguma depressão respiratória ou alguma arritmia cardíaca, né? E tudo reversível desde que você tenha o Tenha equipamento todos- profissional na sua clínica, como é o caso da Primeiro, Endostar, que poder tem detectar, então tem que estar Sim. monitorado durante o procedimento. E profissional são coisas que a gente experiente. imagina que é básico, mas infelizmente não é. Não. Entendeu? Não é, infelizmente, uma parte dos locais aqui fora de hospital que fazem, estão fazendo de uma forma mais... É isso que eu estava falando, porque você pode fazer dentro do ambiente hospitalar, que teórica, mas também tem dentro do ambiente hospitalar que também não tem estrutura, né? Tem Infelizmente de tudo. tem. Mas quando a gente fala em fazer no ambulatório, fora do ambiente hospitalar, então com segurança é feito com tranquilidade. E a clínica do Dr. Maurício já tem vasta experiência de vários anos aí. E A gente, graças a Deus, firme tem aí, toda a sequência de tempo aí sem... protocolar aí, seguindo tudo com segurança, baseado na ciência e dando tudo certo, nunca vai ter nenhum Graças problema, a né? Deus. Então pode ser feito com segurança. Sim. Tanto a endoscopia diagnóstica, vocês fazem também lá, é Sim, outro faz outro tudo. assunto para outro podcast, mas como balão gástrico e outras coisas, né? Porque endoscopia, também para vocês entenderem, não é só para passar o balão, né? É para fazer diagnóstico de várias outras patologias gástricas, de esôfago, etc., para fazer biópsias, achar Colonoscopias, tumores, tirar
tratar tumor por colonoscopia, Exatamente. ecoendoscopia, Vasto todo. esse campo, que é um campo pouquíssimo invasivo, né? E de extrema importância diagnóstica, terapêutica e tudo mais, né? Eu queria explicar uma coisinha só que eu acho que Vamos faltou lá. pra gente falar, que é a retirada, porque os pacientes ficam Boa, preocupados, boa. e aí, como é que tira esse negócio Também de quero dentro de mim saber. agora, né? Então a retirada é um procedimento que é feito lá, agendado com o paciente, tanto tempo depois, ou 6 meses ou 1 ano, também por endoscopia. Não tem nada de corte, não tem nada disso. Antigamente a gente fazia as retiradas sempre com o paciente entubado, né? Então aí sim precisava fazer ou num lugar que tenha um carrinho de anestesia, um anestesista, ou dentro do hospital. Com o passar dos anos aí e o aprimoramento das técnicas e equipamentos, a gente começou a fazer já sem. E esvazia antes de Aí a tirar, gente passa o logicamente. endoscópio, passa uma agulha por dentro do endoscópio, fura esse balão, aspira todo o conteúdo dele, deixa ele murcho, bem murchinho, com um vácuo lá dentro, assim, pra Sim. ficar bem murcho. Aí a gente pega com uma pinça ou com uma alça, Lá pelo endoscópio mesmo. por dentro do Por endoscópio, dentro do caninho do endoscópio. puxa aqui, pega ele, prende e traz ele junto com o endoscópio, aí tira ele todo. E aí vem puxando, puxando, puxando. Paciente bem sedado, bem tranquilo, sem sentir nada. Vem puxando, puxa e tira ele pela boca. Acabou. O procedimento está realizado. Tratamento Então, terminado, balão retirado, e emagrecimento de 20 a 30% se tudo deu certo. E agora a bola tá com ele. E aí a gente procura dar o suporte que o paciente precisa, né? Aí, Fazer uma outra pergunta bem que veio à minha cabeça. Aí vamos supor que ele queira, por um motivo, se é que pode, né? Novamente usar o procedimento. É possível? pode passar. Ficou 1 ano, por causa do fabricante. Como a gente teve aqui também o podcast do Dr. Eduardo Montag falando sobre a validade dos implantes também, tem validade. Isso, exato. Então, esse de 1 ano, que é o que é reajustável, ficou 1 ano e emagreceu. Aí, qual o tempo que ele pode passar novamente? Classicamente, a gente Isso. fala para esperar entre 1 e 2 meses. 1 e 2 né? meses. É pouco. Para dar um respiro lá pro estômago do paciente. E para ele decidir mesmo o que quer ou não colocar. Claro. A gente já viu serviços aí tirando um e pondo o outro. Entendeu? Eu acho que o que acontece é que ele não tem aquela... o segundo balão não tem aquela potência que teve o primeiro. Claro. De perder o peso, né? Então, o paciente Porque já acaba, tá naquele platô Então também. ele volta um pouquinho, readapta o organismo dele, volta ao padrão. Nesses 1 ou 2 meses. Nesses 1 ou 2 meses. Depois você coloca, ele vai ter as mesmas sensações de mal-estar do começo do primeiro Sim. balão. Talvez um pouquinho menos, mas tem. E começa a ter a perda de peso de novo. Não é a exceção, não é a regra. Claro. É colocar balão um atrás do outro. Mas é possível. Em alguns casos é possível. Até mais colocar. que 2, 3 vezes. Olha, não me lembro de ter colocado. Mas 2 você já viu. 2 a gente tem alguns pacientes que E pedem. aí, quer dizer, o cidadão tem 2 anos de muleta para tentar ajustar o psicológico dentro de uma vida nutricional saudável. E atividade física. Sim, claro. Não, isso é obrigatório, né? A atividade física é interessante. Tem alguns pacientes que falam, doutor, mas eu não consigo fazer, dói o joelho, dói não sei o quê. Mas o que acontece? No primeiro mês, o cara perde lá seus 10, 12 Acaba quilos. a dor. Melhora, cara. Ele consegue fazer atividade física. Mas a realidade é que pro emagrecimento, eu falo por causa própria, a maior dificuldade sempre é nutricional. Porque fazer exercício é um prazer, né? Para muita gente. Então, eu confesso que eu tenho já uma certa idade, eu faço bastante exercício. O Moisés é testemunha. Faço ou não? Faz. Claro que ele faz mais que eu até, mas ele é o meu incentivador muitas vezes. Mas sem fazer dieta, você não consegue perder bastante. Mas então, é que o erro tá de você achar que faz isso, físico, pode liberar mais a por comida. causa disso. Exatamente. Entendeu? Porque o erro tá na cabeça. No psicológico, claro. É que nem conta de banco. Igualzinho. É igual conta de banco. Igualzinho. O quanto entra e o quanto sai. Exato. Entendeu? É isso aí. Mas o mais importante é a parte nutricional. E acho que é nisso que o balão entra. E é uma muleta excepcional. É uma boa muleta. Excepcional. Porque a bariátrica é excelente também. A gente bateu um papão aqui no outro podcast. Mas aí é irreversível e tem que todos têm que ser bem indicados, né? Sim. Mas o balão acho que é muito excelente em relação a custo-benefício, risco baixo. E a gente não está falando da mesma população. O cara que tem indicação Exato, da bariátrica... desculpa. Né? Tem essa Perfeito. questão. Isso é importante.
nós É não- outra não- indicação. não são procedimentos competitivos. Falei bobagem, isso mesmo. Eles se colocam em populações diferentes. Sim, é para né? ser usado em outras pessoas. É o cara que não tem indicação da bariátrica, já normalmente pode é ter o que balão. tem o Por balão. exemplo, eu teria indicação de balão pelo sobrepeso e pelo Exato. IMC mais alto, mas eu não teria indicação de bariátrica porque eu não tenho nenhuma Não. comorbidade. Ele não tá no IMC acima de 35, com Sim, certeza. sim. Se um médico me fizesse uma bariátrica, eu estaria cometendo um absurdo, exatamente. Mas, apesar que, como você disse, tem paciente que insiste Tem jeito. e tem médico que opera. Então, essa é a nossa briga sempre desde o começo. Quer fazer um procedimento, quer fazer um tratamento adequado, procure um profissional adequado que sabe o que está fazendo. Já falamos aqui 500 vezes. Como que faz isso? Vai lá no site do CREMESP, bota o nome do médico, vai estar lá um negocinho que chama RQ, onde vai estar lá o número da especialidade, e isso vale para tudo. Ah, mas o médico falou que não tem. Não, não. O RQ, se você é especialista, você tem que ter esse RQ. Se você tem um título da sociedade, se for lá no meu, Sidney Carvalho Júnior, vão ter 2 RQ lá. Diagnóstico por imagem e saúde ocupacional. O Maurício também vai ter, e assim vai. Né? Então, se você pode até ser um especialista, né? Pode até saber o que está fazendo, mas se você quer ter certeza absoluta, tem que ter esse registro para você saber que está indo no profissional adequado e correr o mínimo de risco possível. Se eu puder falar alguma coisa para os pacientes assim nesse sentido, vá lá, conheça a clínica, entendeu? Claro. Olha, entenda como que é a estrutura da clínica, não faça um procedimento num lugar que é uma portinha. Claro. Normalmente não é o recomendável. Certamente não entendeu? será. Então, vai olhar. Nós estamos falando da sua saúde, de um procedimento, mais uma vez, que não é barato, é um procedimento que tem as suas complicações e tudo, não é tranquilo e que é importante. Então vai fazer, vai olhar, não tenha vergonha de pedir para o médico, olha, posso conhecer sua clínica antes de fazer? Vai lá com ele. É obrigação do profissional apresentar o seu trabalho e apresentar o que precisar. Tudo que tem que ser feito, é óbvio. E tá em risco a tua vida, né? Não pode colocar... Isso vale para todo procedimento, né? Qualquer procedimento. Né? Todos os procedimentos. Desde uma colocação do balão até queimar uma verruguinha ou extrair um pólipo nasal, tudo pode complicar se não estiver fazendo no lugar certo. Exato. Né? É isso aí. Muito bem. Aí, Moisés, mais alguma coisa? Aprendemos aí bastante sobre Sim, balão gástrico. Todas as dúvidas foram tiradas. Estou à disposição. 3 minutos. Vantagens de passar o balão gástrico e desvantagens. Bom, vamos lá. Vamos lá. Valendo. Vantagem de passar o balão gástrico. Ele vai te ajudar realmente a mudar seu estilo de vida. Ele vai proporcionar um tempo para você conseguir se adequar à parte nutricional e à parte de atividade física. Nesse período, ele vai ser uma boa muleta para você. Tem baixas complicações, é um procedimento simples, relativamente simples, com índice de complicações baixos. A gente tem a variedade, cada balão se adequa a um tipo de perspectiva de paciente. Então a gente tem uma variedade que pode se adaptar melhor às vontades e ao tipo de cada paciente. De vantagem, eu acho que é basicamente isso. É uma ajuda mesmo que o paciente vai conseguir perder se ele fizer direitinho 20 a 30% do peso dele. Se ele se dedicar bastante ali na parte nutricional e atividade física, a gente vai ter perdas expressivas. Então a gente tem mudança você olha para o paciente antes e depois, você vê mudança clara. Né? Claro. Ou seja, com o profissional certo, só vantagem, funciona muito. Funciona. Desvantagens. Hoje a gente está falando de um procedimento que infelizmente não está incluído no rol de ANS e tudo mais. Então, é o preço, né? Claro. O preço por um procedimento que é limitado de tempo. Então, precisa ter na cabeça que isso vai sair de você daqui 6 meses ou 1 ano. Claro. Então, essa é uma desvantagem. Ele tem um período limitado, né? O índice tem algumas complicações. Tem os primeiros 10 dias, se prepare, porque vão ser dias ruins, entendeu? Vai me ligar 1 de vezes pedindo pelo amor de Deus para eu tirar, doutor, o que eu faço? E pode ligar, faz parte do jogo. O paciente faz o procedimento. Isso é outra coisa importante. Não faça o procedimento com um médico que não te deu o telefone. Pelo amor de Deus. Entendeu? Todos os pacientes,
lá na clínica, eles saem com o meu telefone ou com o do meu sócio. Seja que de às vezes sou eu que madrugada, coloco. domingo, tem que estar lá disponível. Tem que A gente atender. escolheu ser médico, isso faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Então, o paciente fica com... Ele assina um contrato, o paciente assina um contrato, no contrato tem o meu telefone, entendeu? Mesmo que eu não passe o balão, às vezes acontece de eu não passar, Claro. eu que passo o balão, foi meu sócio ou algum Sim, outro na médico da clínica. clínica. Se o paciente quiser me ligar, eu posso não saber quem é o paciente, mas a Claro. orientação geral a gente vai dar, não tem Sem que dúvida. estar à disposição. Então, passando esses 10 dias ruins, que é o porquê não colocar, a gente vai bem. E outra coisa é essa taxa de retirada, que isso, independente de com quem você for fazer, no mundo inteiro, estamos falando em 4%, que vai gastar o dinheiro, vai fazer o procedimento e em 10 dias vai retirar. Mas é constitucional, isso aí não isso tem como daí a fugir, gente não faz tem como- parte do risco. A gente tenta minimizar o máximo possível, dando suporte e tudo mais. O paciente mais acontece. Perfeito. É isso aí. Doutor Maurício, muito obrigado. Espero. Prazer em conhecê-lo. Obrigado pelas respostas, obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Doutor Sidney, Muito ter- obrigado por ter aceitado o convite, de vir aqui gastar seu tempo ensinando as pessoas, dividindo conhecimento. Foi uma honra, muito legal te ver, Valeu, Sidney. lembrar velhos tempos. Bom Obrigado demais. mesmo, valeu. Eu que agradeço. Foi muito legal, foram as explicações perfeitas, joias. Palavras finais, Maurício, da clínica então Endostar. A clínica hoje, a gente tem uma unidade em São Paulo, uma Legal. unidade em Osasco, uma unidade na Praia Grande. Joia. Então, Tá à disposição lá para o quem Endostar precisar. Tá para tirar dúvida também, o que precisar Claro. a gente está à disposição. Não se esqueçam, quiser mandar dúvidas aí no vídeo do YouTube, no Rumble, às vezes no Instagram, onde vocês mandarem, a gente vai responder. Se não tiver o meu alcance, passo a dúvida para o Pode Dr. passar, Maurício. a gente tá à disposição. Tá lá na clínica, estamos aqui no Líder Medcast. Obrigado, gente. Se inscrevam no canal, não se esqueçam. Valeu. Obrigado, Maurício. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado, Obrigado. doutor. Obrigado.